beleza? Quem fala aqui é o Alisson e esses dias atrás aí eu fiz uma composição que é essa que vocês estão vendo aí na tela. É uma composição feita no After Effects, tá? Ela utiliza plugins externos, já vou explicar melhor. E basicamente é um track que você faz, o objeto seguir a cena. Aí eu já tinha ideia de postar um tutorial sobre isso. E aí o pessoal veio pedindo pra mim também fazer um tutorial, animou um pouquinho, então eu tô gravando pra vocês aqui, tá? Bom, primeiramente os programas que eu estou utilizando aqui, tá? As versões que eu estou utilizando é o After Effects CC 2018 para fazer a composição e eu vou usar o Media Encoder CC 2018 também, tá? Ambos os programas têm que ser da mesma versão para eles conversarem, porque senão você não consegue exportar para o outro programa para fazer a renderização. Outro detalhe também, alguns plugins a gente vai usar plugins externos do After Effects, não são os nativos, vamos usar alguns, mas você precisa ter esse que eu vou falar também para poder executar o projeto que fique de maneira parecida, que é o Video Copilot, né? O Optical Flares, o Saber, que é gratuito, e tem também o Twitch. E a gente vai usar também o Sapphire, tem o Sapphire Stylize, tem o Lightning, o Distort, alguns aí da Sapphire, né? Eu gosto de avisar isso no começo, porque às vezes você começa a seguir a aula e de repente vê que não tem aquele plugin. Então é bom você já se preparar agora para poder acompanhar o tutorial e você seguir sem nenhum problema. Eu vou deixar alguns arquivos para vocês aí, que no caso é o vídeo que eu gravei, tá? Esse mesmo que eu postei lá nas redes sociais. Eu vou deixar a textura, os sons, as fumaças que eu usei também. Só não vou deixar a imagem. Tentem achar alguma imagem de vocês aí, tá? Pode ser qualquer uma, que seja um fundo transparente, fica melhor. Um detalhe, os sons eu vou deixar tanto eles em layers separadas para vocês, tá? Em arquivo WAV, todos eles estão renderizados em WAV. E além deles, cada um numa faixa única, eu também vou deixar o som montado, que é simplesmente você arrastar para a composição e ele já vai estar sincronizado, tá? Com o vídeo que a gente vai usar. No caso, esse vai servir para quem for utilizar o vídeo que eu deixei para conteúdo, né? Para vocês poderem acompanhar aí já de imediato. Então bora lá pro tutorial, que é nóis! Bom, para começar, a gente vai aqui abrir o vídeo, tá? Vocês vão abrir um projeto novo aqui, tá? Novo projeto, e ele vai estar dessa mesma forma para vocês. Peguem o vídeo aí tanto faz o meu ou de vocês, tá? No caso, eu vou utilizar aquele mesmo lá do vídeo. Arrasta ele para essa área aqui, que é uma área onde a gente tem todos os arquivos que a gente vai usar na timeline ali embaixo. Arrastou para cá, ele cria uma composição. Primeiramente, para não acontecer de eu esquecer, vamos criar um novo sólido aqui, ó. Clica nessa área vazia, tá? Novo sólido. Vou colocar o nome de background aqui abreviado e vou arrastar para baixo aqui para não causar nenhum bug, tá? Também ativem essas duas opções aqui para eles abrirem essa aba e essa outra aqui também de modo de mesclagem de imagem. Primeiro a gente vai fazer o tracking no nosso vídeo. Aqui vocês vão selecionar o vídeo, tá? Eu vou renomear ele aqui. E a gente vai clicar em Animation, Track, Invoca AE. Tá? Clicou aqui, ele vai abrir essa outra janela pra gente, que é uma outra aba do After. Esse vem nativo, tá? Pelo menos no meu CC 2018 já veio junto com o After. Aqui a gente tem uma tela que ela vai basicamente se encaixar junto com as configurações do vídeo, não precisa mexer em nada, tá? É só vocês darem um OK e para vocês vai estar dessa forma aqui também. Eu vou direto aqui ao frame 125, que é onde ele perde aquele motion blur, tá? Porque atrapalha um pouco na hora do programa reconhecer aqui a diferença de contraste entre o fundo e o dedo, no caso dessa composição, né? Então eu vou aqui no frame número 125, que é onde ele já fica um pouquinho mais nítido do que estava antes. Posicionei a agulha, selecionar essa ferramenta e com o botão esquerdo do mouse eu vou fazer esse contorno aqui, ó. Aqui vocês podem ver que eu contornei. Para vocês tirarem essa seleção, tá? Botão esquerdo, ele já vai confirmar e automaticamente criar uma bandeirinha verde aqui. Então aqui você vai mostrar para o programa que você quer que ele se baseie nesses contrastes que ele está vendo aqui. Então, por exemplo, entre o meu dedo e o fundo, e entre o meu dedo também e as próprias sombras aqui, ó, que tem aqui na composição, ele vai se prender nisso, ele vai entender essa imagem e ele vai seguir automaticamente, tá? Eu vou só desmarcar o Shear primeiramente, porque a gente vai trabalhar com Translation, que é basicamente a movimentação, a escala, que é o zoom, e o Rotation, que é a rotação dele, dependendo do eixo que ele se basear aqui. Um outro detalhe é que nem sempre dá o mesmo resultado você fazendo o tracking, então você tem que tentar algumas vezes, caso não dê certo na primeira. Claro, pode acontecer, né, de dar certo na primeira, é só você mostrar para o programa onde tem bastante contraste que ele não vai ter erro na hora de fazer isso aqui. Então, do jeito que você desenhou aqui, vocês vão clicar aqui nessa flechinha, Track Forwards,
Vou manter os 3 aqui, depois eu explico um pouquinho melhor. Cliquei aqui, ele vai começar a fazer o tracking pra gente. Vocês podem ver que ele está seguindo, inclusive ele já deu uma inclinada por conta da rotação, e minha mão estava em outra posição, e aí deu uma rotacionada ali, ele também seguiu. Aí vocês façam esse mesmo procedimento e deixem ele fazendo o tracking aí. Bom, pessoal, finalizando aqui, ó, como a minha mão já sumiu, eu vou clicar nesse stop, tá? Tendo terminado aqui, né? A partir do momento que minha mão sumiu, ele dá uma perdida aqui, mas não tem problema, é assim mesmo, porque ele se prendeu bem, então não tem problema nenhum. Bom, caso o seu não tenha ficado muito legal, você viu e falou, poxa, não vai dar um resultado legal depois. Você volta simplesmente aqui nessa bandeirinha verde, tá? Para saber se ela tá realmente em cima, é quando essa chavinha ficar negativa, tá? Colocou ali, ela acendeu, então ela ficou negativa. Então você reposiciona, tá? Não precisa mudar de ferramenta nenhuma. Você simplesmente reposiciona aqui os pontos, vendo aí a área que tem mais contraste, tá? Se você pegou uma parte que o programa teve uma dificuldade de entender o contraste, você vai modificando aqui os pontos, né? Vendo aqui mais ou menos se tá parecido com o meu. E aí você vai fazer novamente o procedimento de track forwards. E dá o clique, ele vai continuar o procedimento de novo. Mas caso tenha dado certo, não precisa. Eu só expliquei para caso vocês realmente precisassem fazer novamente, caso ele não tenha ficado muito legal. Aqui, vamos exportar todos, porque dependendo da imagem pode ser que o rotation fique legal. Eu vou explicar isso depois para vocês, tá? Aqui eu vou clicar agora em Export Tracking Data e nesses parâmetros aqui vocês vão deixar. Vocês vão copiar para a área de transferência e vão só minimizar. Eu não vou fechar aquilo ali agora. Nessa área a gente vai criar um nulo, um objeto nulo. Vou renomear ele aqui, tá? Para tracking, e nele vocês vão primeiro no início da composição. Quando aparece isso é porque o seu Caps Lock está ativado, só clicar nele que ele repara isso. Bom, início da composição, aperta Home para se certificar, né? E vocês vão apertar um Ctrl V, vocês vão ver que ele vai mudar um pouquinho aqui. E ao arrastar o mouse, conforme você vai arrastando, ao momento que você começou o tracking lá no Mocha, ele vai começar aqui também a seguir, tá vendo? A seguir o vídeo, tá aqui, ó. O resultado foi esse. Então vocês podem ver que ele está parado até atingir o frame que a gente deu início aqui no tracking, né? Tá aqui, ó. Aí no momento em que a gente começa, ele começa a seguir. E você pode ver que a rotação dele também já foi influenciada. Aí eu tinha dito para vocês sobre a rotação por conta disso. Agora a gente vai adicionar a nossa imagem, tá? No meu caso, como é o meu logo, eu achei que não ficaria legal ficar tombando muito ele. Que nem no caso aqui, ó. Você vai primeiro adicionar a imagem, tá? Esse tracking você pode arrastar a camada para baixo do background, porque ele não é algo que vai ser visível aqui, ele serve só para a gente ter uma referência. Adiciona a imagem de vocês, eu renomeei aqui também. E ajeita o tamanho dela de acordo com o que fica bom para vocês aí. Primeiro, um detalhe importante, vocês têm que vir no momento do vídeo em que o tracking já está funcionando. O que é? Aqui você vê que o quadrado vermelho, que é esse tracking, está parado, né, no início do vídeo. Então, está se mexendo, vê aí a posição quando está alinhada, no caso aqui ficou bem alinhado. Então eu vou alinhar também aqui o meu logo, tá? Feito isso, vocês vão clicar aqui na imagem, tem esse parent. Vocês vão arrastar ele até o tracking, ele vai se associar ao tracking. Então, agora você tem isso aqui, ó, e ficou muito bem posicionado. Aí o que eu falei para vocês sobre a rotação, ele fica tombando a imagem. Eu acho que para essa imagem, principalmente para uma identidade, não fica legal. Então vocês vão aqui posicionar até o momento que fica bem alinhado, tá? No tracking vocês vão apertar a letra U, que ele mostra todos os pontos marcados de todas as propriedades que a gente animou. No caso, foi o Auto Trace que fez, Position, Scale e Rotation, que a gente definiu aqui no nosso Auto Trace, tá? Então a gente simplesmente quer tirar alguma dessas propriedades. No caso, uma que não vai fazer falta para mim nesse projeto específico vai ser a rotação. Simplesmente clica nesse reloginho e tá pronto. Aqui ele está seguindo só a posição e a escala, como vocês podem ver ali, ó, os parâmetros sendo alterados conforme o decorrer do vídeo, certo? A gente já deu uma finalizada, sempre dando Ctrl S para vocês não perderem o projeto. Feito isso, eu vou só deixar essas camadas aqui, que a gente não vai precisar de tanta visibilidade delas no momento. Eu vou deixar um pouquinho assim, e essa em ciano, tá? A imagem também vai ficar aqui. O próximo passo agora, a gente vai transformar essa imagem em máscara, porque assim, o Saber,
do Video Copilot aqui, ele não reconhece uma imagem para fazer o contorno. Primeiro você tem que selecionar a sua imagem. Antes de tudo, vamos fazer o seguinte. Como eu já tenho um efeito sonoro pronto, eu já vou adicionar ele aqui. Vou pegar o estalo, som montado e sincronizado, vou arrastar para abrir aqui na composição. Eu posso arrastar para baixo de tudo também e aqui, deixar dessa cor. Aqui ele já vai estar sincronizado. Se vocês derem um play com o espaço, ele primeiro vai fazer um pré-render, mas ele já vai... É isso aí que a gente precisa. Como eu já tenho o som pronto, então eu vou me basear um pouquinho por ele. Como ele já está sincronizado com o vídeo, eu vou simplesmente abrir essas propriedades de áudio, o waveform, e vou no momento aqui em que acontece o estalar de dedos, né? Acho que eu já posicionei certo, ponto do teclado numérico para ouvir apenas o som. Realmente ele ficou bem sincronizado, ó. Vamos na aba do vídeo, com a agulha posicionada nesse momento em que instala o som, tá? Asterisco do teclado numérico para marcar um ponto ali. Avança aqui, ó. Como eu já havia feito, eu sei que essa última faixa de áudio que está um pouquinho mais elevada é o final. Então aqui ele vai finalizar o movimento da mão. Então também vou na aba do vídeo aqui, né? A layer, asterisco teclado numérico. Pronto, posso minimizar as propriedades do nosso som aqui. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai usar sempre essas duas referências para fazer os efeitos na parte do vídeo, porque aqui, quem assistiu sabe que nesse momento não tem efeito nenhum, só um tratamento de imagem. Aqui começa todo o efeito e aqui volta ao mesmo tratamento que teve aqui. Então é basicamente isso. Bom, primeiro, como a gente já sincronizou aqui o momento do estalar do dedo, que é onde vai aparecer a nossa imagem, não faz sentido a gente ter essa imagem dele para trás. Então a gente vai posicionar a agulha aqui no meio desse marcador, segurando o Shift e arrastando a agulha, ela gruda ali. Vocês vão clicar na layer da imagem, Alt e abre colchetes, porque aí ela só vai aparecer nesse momento. Daqui para trás a gente não precisa da imagem. Então, feito isso, agora a gente vai fazer o programa entender, contornar essa imagem, tá? É legal que seja uma imagem de uma resolução boa, porque senão o programa vai ter um pouquinho de... A imagem, ele vai meio que pegar o contorno da imagem, então se ela tiver algum serrilhado, ele provavelmente pegue isso também. Seleciona a imagem, daqui pra frente não precisa tirar, porque a gente vai fazer isso depois, tá? Seleciona a imagem, vocês vão em Layer, e aqui tem uma opção chamada Auto Trace. Clicou aqui, ele vai te dar essas mesmas opções que eu tenho, e você pode ver aqui que ele já tem o contorno perfeito da imagem aqui, ó. Deixa do jeito que tá aqui, caso esteja diferente, vocês vão clicar aqui, ó, para ele aplicar para uma nova layer. E vão dar um OK. E aqui vocês vê todo o processo dele fazendo esse trace da imagem aí. É só aguardar um pouco. Pronto, ele finalizou e vocês podem ver que ali ele criou um sólido exatamente com as propriedades aqui da nossa imagem, tá? Bom, no meu caso eu vou desabilitar a imagem. Vou clicar aqui, posso arrastar para baixo. E vou mudar a cor da camada para esse marrom aqui. Agora nesse aqui, a gente não precisa mexer por enquanto, tá? A gente vai fazer o que agora? A gente vai criar um sólido, colocar neon, que o efeito é o neon que a gente vai usar aqui. Coloca ele para screen, para ele se encaixar melhor na imagem. Vocês vão em Effect, Video Copilot e o efeito Saber, que é o plugin grátis que eu tinha explicado para vocês. Bom, aqui primeiramente vocês têm várias opções. Uma bem interessante deles aqui é esse preset, que você tem qualquer um que você escolher que ele faz a modificação para vocês, né? Ele tem a configuração única de cada um. Inclusive você pode escolher a cor, pode escolher várias propriedades aí para vocês estarem deixando a gosto, tá? Bom, para ficar parecido com aquele eu vou deixar no default, que eu acho que é um bem clean, apesar do vídeo em si não ser muito limpo, mas já vale a intenção. Para fazer ele entender isso aqui agora como uma máscara, né? Porque ele entende apenas texto e máscara. Vocês vão fazer o seguinte, deixa aqui em máscara, né? Aí aqui no Auto Trace vocês vão apertar M de máscara. Ele criou 3 máscaras. Pode ser que o de vocês tenha mais ou menos, dependendo da imagem, né? É porque a minha imagem ela tem 3 elementos separados, né? Tem a letra A com o L junto, tem o I e o pingo do I. Então ele fez uma máscara para cada um. Vocês podem ver aqui, ó. O de vocês pode ser que tenha uma só, pode ser que tenha mais. Você seleciona todas. Segura o Ctrl e vai clicando nesse Mask aqui. Ctrl C, vai no neon de vocês. Ctrl V, tá? Você pode desabilitar esse Auto Trace da imagem e arrastar para baixo também. Deixar ele com a cor marrom, que a gente não vai precisar mais dele. Um detalhe bem importante para organizar a sua área aqui
de trabalho, né? Além das cores. Vocês podem clicar nessa opção que ela vai esconder tudo que tiver marcado aqui, ó. Então, no caso, esse Auto Trace eu não vou precisar e essa imagem também não. Um detalhe, ele não vai tirar isso de cena, ele vai apenas organizar a tua timeline, tá? Escondendo as camadas. Para aparecer de novo, basta clicar aqui e estão aqui as camadas que você escondeu. Vamos deixar assim para deixar bem organizado. Nessa eu vou deixar um azul para combinar com a cor ali do nosso neon. E aqui a gente vai ter que fazer algumas configurações também. Eu vou apertar S de escala e vou diminuir, tá? A gente vai ter que fazer aquilo de novo. Posiciona aí a mão mais ou menos no momento em que fica bem alinhado. E arrasta o neon também para lá. Aperta P de Position e vai mexendo por aqui, ó, que é mais fácil também. Caso queira abrir duas ou mais propriedades, segura Shift e aperta S no caso, que é de escala, P de Position e R de Rotation. Aí no caso das duas abertas, eu quero abrir a rotação, Shift e R, que ele vai abrindo, tá? Para fechar tudo, aperta U. Aperta aqui de novo, vamos lá então abrir a escala. Diminui um pouquinho. E a posição ficou legal. Agora a gente vai configurar esse neon primeiro antes de fazer os efeitos aqui no vídeo, tá certo? Vamos ir para cá, lembrando sempre a referência, porque tudo que a gente vai trabalhar de mais importância tá daqui para dentro, né? Tá localizado nessa área aqui, né? No meio do vídeo. Então é o seguinte, neon, posiciona no início, Alt abre colchete para fazer a mesma coisa que a gente fez com a imagem. Ele vai só aparecer a partir do estalo, e é isso que a gente precisa. Bom, de início, eu vou posicionar aqui e na intensidade do brilho eu vou deixar um tanto que fica um brilho até mais ou menos, mas que também não fique assim, ó, porque como a gente diminuiu a camada, ele acabou ficando com esse quadro aqui, porque aqui é o limite da camada. Então eu vou pegar aqui e tá bom, assim pra mim ficou legal. Eu vou marcar a intensidade, vou avançar aqui mais ou menos 1,5 segundos, né, e vou diminuir para um valor que eu acho que fica legal. Vou colocar aqui 28. Isso que vai variar de uma imagem para outra, tá? Que a minha tem alguns elementos próximos aqui. E assim ficou bem interessante. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui as configurações do Saber, tá? Os parâmetros aqui, ó. Primeiro, vamos ir no início da composição, Mask Evolution a gente vai deixar em 0 e no final de toda a composição coloca 4. E aí, deixa eu só lembrar aqui se era o Start Size em 0, tá? Porque isso aqui vai fazer o efeito dele desenhando a letra, ó. Tá vendo? E esse é o efeito que a gente tá procurando. Eu posso até aumentar, inclusive, o brilho dele aqui, apertando U, tá? Abrindo as propriedades. Deixa eu aumentar aqui o brilho para 30, porque agora que eu deixei ele com tamanho 0, então eu posso até aumentar um pouquinho. Vamos ver aqui. Isso, assim fica legal. Bom, a configuração aqui do nosso neon está pronta, tá? Ele está iniciando aqui, ele já tem um brilhozinho próprio ali. Agora a gente vai trabalhar com o vídeo. Fazer o seguinte, eu vou desabilitar essa camada do neon, só aqui desabilitar para não pesar muito na composição, né? Sem sentido. E agora a gente vai cortar esse vídeo em 3 partes, se baseando também nesse ponto aqui. Posiciona, Ctrl Shift D, ele vai fazer o primeiro corte, avança lá para o final, Ctrl Shift D de novo, para ele fazer o outro corte. Bom, agora a gente tem o vídeo em 3 partes, tá? Independentes uma da outra, eu posso simplesmente desabilitar aqui, que ele vai continuar funcionando, o que tiver habilitado, agora ele é um vídeo independente. Bom, da maneira que ele está aqui, a gente vai começar a trabalhar com o Edge Detect. Então a gente vai selecionar o vídeo do meio, que é onde a gente vai adicionar todos os efeitos. Edge Detect aqui, não é o Double, tá? É o primeiro do Safari Stylize. Cliquei, mesma configuração que eu usar aqui, beleza? Vou colocar em mono, vou deixar aqui o Smooth em 0, o Brightness em 1, todas aqui em 0 e o Blue em 2. Ele vai ter essa configuração aqui, tá? Agora a gente vai usar um S-Glow, que ele vai ser animado, tá? A gente vai animar o S-Glow, então preste bastante atenção nessa parte, caso você não tenha muito conhecimento no After, para você não perder nenhum passo. Com o mesmo vídeo selecionado, vocês vão dar 2 cliques. É nessa sequência mesmo, tá? O Edge e depois o Glow. Lembrando, onde tudo começa, sempre nesse ponto de referência. No S-Glow, eu só vou mexer em apenas um parâmetro, que é o brilho. No início a gente vai colocar 4. Eu vou clicar aqui
eu vou avançar mais ou menos uns 2 segundos. No segundo número 6 aqui pode ser, eu vou reduzir para 2 novamente. Ele realmente vai ficar com esse brilho no final da composição. E agora uma última animação vai ser o Warp Waves, tá? Um detalhe bem importante, aperta U no vídeo aqui, vocês vão ver que o U, que nem eu falei para vocês, eu vou mostrar todos os parâmetros que estão animados dessa camada específica. No caso, como a gente só animou o brilho do Glow, ele vai estar aqui. Seleciona as duas e aperta F9, só para ficar um efeito legal, tá? Ele vai ter um início gradativo, ele não vai ser uma coisa seca, tá vendo? Ele tem um brilho bem suave, vai acabando bem tranquilo, mais orgânico, não é muito sistemático não. Bom, enfim, vamos para o Warp Waves, não é o 2, é o primeiro do Sapphire Distort, tá? Cliquei, as seguintes configurações, a gente vai deixar ele aqui em 0,040, tá? Frequência em 4. O ângulo aqui, galera, a gente vai colocar mais ou menos, deixa eu ver aqui, 65, tá? O ângulo 65. Bom, início da composição, marca aqui o amplitude. O amplitude é o único que a gente vai animar. Vamos pegar como referência então a animação do S-Glow, para eles acabarem mais ou menos juntos. Aperta U. Avança aqui para o final, aqui onde tem essa outra marcação, que é o último keyframe do S-Glow. E no amplitude a gente coloca 0. E faz o mesmo esquema. Seleciona as duas aqui agora do Warp Waves, tá? Às vezes você não quer clicar e arrastar aqui, você pode simplesmente clicar aqui, ó. Ele seleciona todas que estão associadas à amplitude. Vou apertar F9 e ele vai ter esse efeito aqui, ó. Caso vocês queiram agora uma animação, eu esqueci de marcar aqui o Speed, tá? Tem o Phase Speed, é só marcar 2, ele não tem animação, então não precisa fazer mais nada. Aí tá aqui o efeito. Essa parte do efeito tá finalizado. Aqui o efeito do vídeo a gente terminou. Agora a gente vai fazer a segunda camada. Então vocês vão duplicar isso aqui, Ctrl D, tá? Nesse vídeo do meio mesmo. Esse aqui eu vou mudar a cor. Pode ser aqui mesmo, tá? Deixa eu só ver se tem alguma cor mais próxima aqui. Vou ter essa purple aqui, vai. Desse segundo vídeo, a gente vai clicar. Caso eu tenha esquecido de falar no começo, tá? Para você abrir as propriedades de efeito de cada camada, você vai aqui, ó. Ao você adicionar um efeito, ele automaticamente tem essa aba. Então você vem aqui, no caso do vídeo de cima, tá? Esse novo que a gente criou, até mudei a cor para ficar mais fácil para entender. Eu vou deletar o Warp Waves. E aí, no início também, tá? Sempre nesse início aqui do corte, eu vou animar esse vídeo. Então eu vou colocar aqui o seguinte, eu vou apertar S, que vai abrir as propriedades de escala. Vou apertar Shift T, que vai abrir a opacidade. O Shift, mais uma vez explicando, ele serve para você manter a propriedade que você está agora e abrir uma nova. Então aqui na escala a gente vai manter em 100 e a opacidade em 0, tá? Marca as duas chavinhas aqui. Eu vou avançar um pouco, eu vou até o segundo número 6 também. E aí nesse segundo número 6 eu vou colocar a escala em 110 e a opacidade eu vou colocar em 20. Deixa eu ver. 30, 40, pode ser 40. E a escala eu vou aumentar um pouquinho mais, eu vou colocar uns 120, vai. Isso aí. E a opacidade em 40. Aí eu vou avançar mais 1,5 segundos, tá? 7.15 aqui. E vou voltar a opacidade para 0. Vou selecionar todos esses pontos novos que eu criei, pressionar F9 para ele ficar mais dinâmico e tá aí esse efeito, ó. Beleza? Essa parte do vídeo agora a gente finalizou. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho aqui. Então aqui vai ser aquele pedaço que a gente trabalha com a energia do dedo, né? Aquele momento em que começa a criar uma tensão aqui para assim dar a explosão aqui que a gente precisa, né? Vou dar um Ctrl S para salvar o projeto. Aqui está o neon, se você quiser juntar tudo. Detalhe. Como aqui ele fez esse quadrado, vocês podem diminuir um pouquinho mais aqui o... Deixa eu só ver uma coisa aqui, ele saiu do... Ele perdeu o tracking que eu tinha feito ou eu não falei para fazer? Rapaz, esqueci de falar isso, ó. Depois que vocês ativarem, provavelmente não vai estar seguindo a mão. Pega o momento aí que está alinhado, tá? E pega aqui, seleciona essa ferramenta do Parent e arrasta para o tracking, para ele seguir também o movimento, quase que não dá certo.
Vamos voltar aqui no início, ele está com um brilho muito forte, está influenciando até aqui. Tem duas maneiras de resolver. Eu vou passar uma que eu acho que é mais tranquila de fazer, porque outras tem que criar uma pré-comp e depois tem que fazer esse negócio de tracking de novo. Então vamos para essa aqui, ó. Eu vou nesse Glow Spread aqui, eu vou simplesmente, primeiro, apertar U no Neon, tá? Para a gente ter aqui os parâmetros. No caso esses da máscara aqui, eu posso até fechar eles, tá? Eu vou mexer só nas configurações do Saber, tá bom? Enfim, aqui é onde ele mantém a animação do Saber, tá? Eu vou aqui então no final desse Glow Spread, eu vou diminuir um pouco, tá vendo? E eu também automaticamente tenho que mexer no Intensity do Glow, eu vou reduzir um pouquinho aqui também, assim fica bem bacana. Então aqui ó, desde o começo até o final ele já não tem mais aquele problema do limite dela, né? Enfim, a parte do neon a gente finalizou. Dá um Ctrl S. Agora a gente vai trabalhar com esse pedacinho aqui. Eu vou... Como aqui não tem efeito nenhum, é apenas o vídeo cru, então eu não preciso desabilitar camada nenhuma, porque até agora todas que a gente trabalhou foi dentro disso aqui. Nesse pedaço a gente vai criar um sólido, tá? Eu vou dar o nome dele de... vamos colocar aqui. Tensão. Dá um OK. Vou colocar em Screen também. Ele pode, não importa aqui a posição que ele fique, tá? Vou dar uma cor para ele aqui também, vai um Blue novamente, porque ele é parente do nosso querido aqui, ó. Bom, só que para ficar um pouquinho mais organizado, eu vou deixar ele apenas em cima desse primeiro vídeo aqui, tá? É o seguinte, vídeo final, vídeo início. Isso é só questão de organização. A gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar mais ou menos aqui no frame 103, tá? Vocês vão arrastando aqui a agulha e aqui nesse cantinho tem ali ó, o frame, tá vendo? 00097. Vamos colocar até ele chegar no 103, que é mais ou menos o momento em que começa a aparecer aquele raiozinho que eu mostrei para vocês. Botão aqui, o clique na tensão, Alt abre colchete e ele vai até o frame mais ou menos 152. Vamos ver aqui, ó, 152. E aqui, Alt fecha colchete, beleza? Agora eu vou fazer o seguinte. Nesse momento do início dessa camada aqui, a gente vai adicionar mais um Saber, tá? Video Copilot Saber. Ele a gente vai posicionar aqui nos dedos, tá? Vocês podem posicionar de uma maneira que vocês querem. Esse é aquele momento chato que a gente tem que trabalhar um pouquinho com quadro a quadro. Eu poderia também fazer aquele tracking, mas acho que ia ficar muito trabalhoso. Então acho que eu prefiro fazer aqui um quadro a quadro que fica mais tranquilo. Nesse momento eu tinha pego o Electric aqui, né? Eu vou diminuir um pouquinho a opacidade dele, eu vou deixar em 20, mais ou menos, tá vendo? 20 ou pode ser 30 também, não tem problema, tá? Feito isso, com a tensão selecionada, a gente não precisa mexer em nada além desse Core Start e End. A gente vai manter no início aqui, com a posição dele correta e marcar aqui, beleza? Bom, feito isso, a gente vai usar as teclas Page Down ou Page Up, tá? Page Down ele avança de frame em frame para frente e Page Up ele retrocede de frame em frame, tá? Mantendo aqui no início, marcado o relógio, vocês vão dar um Page Down para ele avançar um frame. Não precisa marcar relógio nenhum mais, assim que você faz o movimento aqui ele já marca automático. Então eu vou pegar aqui o momento, ó. Page Down. Aqui eu não preciso mexer, ó. Enquanto ele não sai entre os meus dedos aqui, eu não preciso mexer, então não tem problema. Eu só preciso tirar ele dali quando eu ver que ele realmente vai ficar fora daquilo ali, ó. Aqui ele já deu uma arrastadinha, eu vou mexer aqui por perfeccionismo mesmo. Como é um movimento rápido, talvez no fim da composição isso aqui nem pareça que esteja parado ali nesses momentos, tá? Vocês vão arrastando. Ele tá dando esse blur, na realidade eu não sei por que ele dá esse blur aqui, mas acabou porque combinou, ele pegou um pouquinho o blur do vídeo, eu não sei se é automático isso. Mas enfim, vocês vão arrastando aqui. Vão arrastando até ficar sempre no dedo aqui, né? Aqui, ó, coloquei aqui e aqui. Ele ficou ali por conta do blur mesmo. Bom, nesse momento, a gente vai colocar ele de novo aqui e aqui. Só que tem um detalhe, eu acabei fazendo errado, tá? Pega essa tensão aqui, deixa ela em cima de todos os vídeos, tá? Inclusive do vídeo final, porque ela tem que ficar por cima mesmo. Page Down para manter de novo. Pega aqui para voltar nos parâmetros.
marca aqui, page down de novo. Aqui a gente consegue se localizar bem, tá? Pelas pontas dos dedos aqui. Se tiver dificuldade, você vai na camada do vídeo e desativa os efeitos aqui. Depois vocês ativam de novo. Page down. A gente vai fazendo esse movimento até finalizar a camadinha aqui, tá? A nossa camada da tensão, no caso ali que a gente fez. Então sempre movimentando aí, ó. No caso aqui ela fica bem parada no tempo. Vamos finalizar por aqui, frame 143. Agora a gente vai mexer um pouquinho na intensidade do brilho, tá? Marca aqui em 58. Deixa eu ver uma coisa. Pode ir no final dela aqui, sem problema nenhum. No final dessa camada da tensão aqui, tá? Eu só vou dar um Alt Fecha. Não, ela vai finalizar aqui mesmo. E deixa a intensidade do brilho em 0, tá certo? Isso, pode ser assim mesmo. Aí aqui no início, vocês podem deixa eu ver aqui como é que fica. Tá, a intensidade do glow, aperta U, nessa camada da tensão, vamos com calma. Tensão aqui do glow. Clica nessa bolinha que ele vai marcar aqui um frame exatamente aqui. Só que antes disso eu vou chegar aqui. Vou voltar 10 frames, Shift Page Up, para ele retroceder 10. Eu vou marcar aqui a intensidade do glow em 58. Nesse momento vou apertar Shift Page Down, para ele dar ele pular esses 10 de novo para lá. E vou aumentar esse glow bastante, eu vou colocar uns 200 aqui. Pode ser. E aí, como a gente já havia marcado os outros ali, ele vai do 200 até zerar. E ele finaliza, tá certo? Essa parte da tensão a gente finalizou, vou salvar o projeto. Então, por enquanto, a nossa composição tá assim. Beleza, tá ficando da hora. Agora a gente vai fazer uma outra coisa. Agora a gente vai criar um brilho mais dinâmico para a letra A aqui no meu caso, tá? Botão direito, novo, sólido. Coloca aí Flare, Screen de novo, tá? Vem aqui agora em Effects, Video Copilot, Optical Flares. Vocês vão em Options. Aqui vocês vão precisar ter um pacote de presets que vem vários flares para a gente usar. Se caso vocês não tenham, vocês podem usar um outro, mas eu vou usar esse Double Head aqui, que eu acho que ficou bem interessante. A cor dele a gente não precisa se preocupar, porque a gente vai mudar a cor de todos juntos, então vai ter uma cor única todos, tá? No exato momento em que acontece aqui o brilho, né, vamos fazer o seguinte. O nosso flare aqui, vamos deixar ele em blue também, porque tudo que tem a ver com esse estalo aqui, a energia neon, a gente vai deixar nessa cor para ficar bem organizada a nossa camada aqui. Esse flare, ele tem que fazer o seguinte, vocês vão selecionar aqui e posicionar essa bolinha do meio ali, ó. Aí nesse exato momento aqui, eu vou apertar o Alt e abre o colchete para ele iniciar a camada ali mesmo, tá? Tá vendo? Com a camada no início. Em Brightness eu vou avançar aqui para mais ou menos 400. Ficar bem forte mesmo, tá? Eu vou marcar o Brightness, eu vou avançar aqui para 5 segundos e meio e vou reduzir isso aqui para 0. Então ele tá assim, ó. Se vocês quiserem, vocês podem sim deixar ele seguindo aqui, no caso. Faz ele seguir o tracking aqui, tá? Sem problema nenhum. Porém, a gente pode trabalhar da seguinte forma. Aperta U no flare depois de ter animado ele. Seleciona as duas frames, F9. Vem aqui nesse gráfico, tá? Deixa do jeito que tá igual o meu aqui. Seleciona esse último ponto, Shift, clica na bolinha amarela e arrasta para a esquerda, até ele ficar com esse gráfico aqui, tá? Isso aqui significa o que? Ele vai dar um brilho muito rápido e vai também descer muito rápido, aqui, ó. Então, no caso, ficou bem legal, né? Agora, para eu tirar esses dois riscos desse brilho, eu simplesmente, na camada do flare, adicionei um Gaussian Blur. Clicar duas vezes para ele entrar ali. Coloquei 43 aqui, que aí ele fica assim, ó.
E aí, para não ter esses contornos aqui como se fosse uma sombra em volta da nossa composição, vai na camada do Flare, aperta S e coloca um tamanho aí 105 ou 110 pode ser. Não, eu coloquei errado. 110, isso. Sempre dando Ctrl S, tá? Para salvar aqui. Para vocês terem umas camadas mais organizadas, vamos de novo no Flare. Onde ele fica 0, a gente pode simplesmente dar um Alt, fecha colchete, porque aí não faz sentido a camada continuar, sendo que não tem mais efeito nenhum. Por enquanto tá dessa maneira aqui o nosso projeto, tá? Novamente, a cor não tem problema ficar dessa maneira. Vamos só aumentar aqui a nossa tensão aqui, apertar T de opacidade. Vamos aumentar aqui a opacidade dela para 50, para ela ter um brilho bem legal ali, perante o nosso brilho geral, né? Já está tomando forma aí o nosso trabalho, né? Agora a gente vai adicionar aqui as fumaças que eu utilizei lá no vídeo, né? Eu vou deixar as mesmas para vocês poderem usar. No caso a gente vai usar a primeira, a fumaça 1. Então vocês vão fazer o seguinte, volta aqui para a aba de Project, né? Aqui em cima, e arrasta a fumaça 1 para cá. Aqui na fumaça 1 vocês vão colocar ela embaixo aqui, tá? Coloca apenas em cima do vídeo. E aqui ela já está funcionando, tá vendo? Porém ela está meio perdida aí no meio da cena, né? Novamente, início de tudo é aqui, né? Início da parte onde a gente trabalha com os efeitos. Então vocês vão pegar a fumaça aqui, deixa eu só renomear, né? Com o Shift selecionado, vai arrastando até ela colar na agulha. Então ela começa exatamente no momento em que estoura tudo. Aqui a gente vai, com a fumaça selecionada, colocar ela também em modo Screen, para ela não sobrepor nenhuma outra camada, né? De maneira que fique apenas ela ativa. E a gente vai posicionar ela aqui no centro da nossa imagem. E eu só vou reduzir um pouquinho a escala dela, sempre com o Shift selecionado, tá? Para não perder a proporção. Deixar ela mais ou menos aqui, fica legal. E nunca se esqueçam, posicionou ali, tá no momento da tracking, arrasta aqui no tracking e ele vai seguir o movimento, beleza? Tá aí. Bom, pra gente arrumar um pouco essa fumaça para não ficar tão mais sobreposta do que a mão, né? Primeiro a gente vai colocar ela em cima aqui do neon, que é o nosso texto ali, né? E a gente vai baixar a opacidade dela aqui, vou colocar 20, que já fica um resultado bem bacana pra gente aí. Então tá, por enquanto tá assim o projeto. Agora a gente vai pegar a outra fumaça, ela é um pouquinho mais pesada porque, se eu não me engano, ela tá em 4K, eu baixei de um pacote aí que eu vi, perdido na internet. Arrasta ela para cima, para baixo do flare, tá? Deixa essa luzinha aí em cima. E essa fumaça aqui a gente vai reduzir o tamanho dela até ficar mais ou menos aqui. Aperta R de rotação. Eu vou rotacionar 180 graus para ficar ali em cima, como no vídeo. Vou apertar T, já mexer na opacidade. Antes, deixar em Screen, né? Não pode esquecer. Eu vou mexer na opacidade e deixar mais ou menos em 40. E da mesma maneira que todos os outros efeitos que vão ficar apenas nesse momento aqui do neon, início, pega a fumaça, Alt e abre colchete, tá bom? Que aí é como se a gente entrasse em outra cena, tá vendo? E para manter a organização, vamos pegar aqui, deixar aqui mais ou menos uma cor mais ou menos que represente, né, as fumaças aí. Renomear também. Bom, aqui fechou. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma nova camada, nova camada de ajuste, aqui. Renomeia ela para PB, que é aqui onde a gente vai deixar tudo em preto e branco, tá? Só dar 2 cliques e aplicar o efeito que ele já faz o que a gente precisa. Botão direito novamente, nova camada de ajuste, e aqui vou renomear para Color. Só vou mudar aqui esse PB para Dark Green e esse Color também, tá? Para ficar menos evidente que a gente vai usar ele só nesse momento aqui. Aqui vocês vão adicionar um CC Toner, já é nativo dos After Effects CC, pelo menos no 2018 tem. 2 cliques e aqui vocês vão selecionar a cor. No caso, como eu vou usar a cor daquele neon que eu gostei muito, eu vou clicar no neon, abre as propriedades, clica nessa cor e eu vou copiar esse código aqui, ó. Dá um OK, minimizar aqui e colo aqui embaixo, dou um OK. Pronto, ele já está com a coloração que a gente precisa, tá? Todas as camadas que estão abaixo dessa. E para finalizar, agora a gente vai... antes de finalizar, na verdade, né? Agora a gente vai tratar aqui as imagens do começo e do final.
Mas antes disso, vamos fazer a transição também do preto e branco e do color. Novamente, início da camada de efeitos. Agora você pode selecionar as duas camadas com Ctrl, Alt, abre colchete, porque aí entrou na cena. E aqui também é a mesma coisa, tá? Chegou aqui, Alt, fecha colchete, porque ele vai voltar nessa cena aqui, ó. Tá? Aproveitando, vamos fazer aqui já a finalização desse alho aqui. Entra no momento em que tem todos os efeitos, pega aqui o neon, Alt, fecha colchete também, porque aí acabou tudo. Eu vou só ver se isso ficou bom. Caso não tenha ficado, eu mexo nos parâmetros aqui, só tirar isso aqui do som. Mas acho que ficou legal sim. Isso, tá bem bacana, tá? Só esqueci de fazer isso com a fumaça 2, então a mesma coisa, posiciona aqui, tá? Enquanto tá no efeito, Alt, fecha colchete, que aí finaliza tudo. Um outro detalhe também, antes da gente chegar no fim, tá? Eu deixei uma textura para vocês, ela pode ser bem opcional na verdade, tá? Porque aqui já teve um resultado bem legal, mas se vocês quiserem usar, ela tá na pasta. Vocês vão voltar no projeto aqui, arrasta essa textura para cá. Vocês vão colocar ela em cima apenas dos vídeos, tá? Aqui, ó, de todos os vídeos, colocou em cima. E o efeito dela vai ser um pouquinho diferente, vai ser o Multiply. Que aqui, ó, vou mostrar a diferença que ela fez, ó. Tá vendo? Eu vou acabar usando ela, tá? E com ela a mesma coisa, como ela vai trabalhar apenas no momento do efeito, vem aqui no início do efeito, Alt, abre colchete, vem aqui no fim do efeito, Alt, fecha colchete, tá? Então, por enquanto, tá ficando assim o projeto. Pesou um pouquinho, mas não tem problema. Agora a gente vai fazer um efeito de impacto, porque não é assim no vídeo, né? A gente tem que causar um impacto aqui, que é agora que entra o Twitch. Botão direito numa área vazia aqui das layers, tá? Pode ser aqui, ó, sempre aqui em cima. New Adjustment Layer, tá? Deixa ali embaixo dessas duas camadas aqui de Color e de PB, renomeia para Twitch. E a gente vai escrever esse mesmo texto aqui com os seguintes parâmetros, ó. 30 de Amount, 30 de Speed, a gente vai habilitar aqui o Scale e o Slide. No caso, a gente vai abrir o Operator Controls do Slide, vai colocar 2 e alterar a direção do slide para deixar ele bem horizontal aqui, ó. Então ele vai ficar tipo no 180. Aí tanto faz se é 180 ou menos 180, beleza? Bom, mesma coisa, só que o Twitch ele vai iniciar a partir do momento em que inicia aqui a nossa tensão, porque aqui começa a ter aquele, como que eu posso dizer, aquela animação de antecedência, né? Geralmente a gente pega um impulso, no caso aqui a gente está pegando uma energia, uma força, então ele já começa a se acumular aqui. Aqui é o momento de pico e ele vai finalizando também. Então a gente vai pegar aqui Twitch, eu vou deixar em Blue também, tá? Não tem problema. Vou iniciar ela aqui, ó, Alt, abre colchete para iniciar aqui, lembrando, embaixo dessas duas camadas aqui, que ela tem que fazer efeito só nas outras, porque as outras duas é apenas correção de cor, essas coisas assim. Bom, Twitch selecionado, Twitch aqui, eu vou deixar o valor do amount em 0, a gente só vai mexer nisso, tá? Marco o relógio com ela nesse início aqui junto com a tensão. Vou marcar o reloginho e nesse momento aqui onde acontece esse brilho, né, que é onde ele muda dessa cena para essa, eu vou colocar 30 de amount. Vou avançar para os 5 segundos e meio. 0. Selecionar a Twitch, apertar U, selecionar todos os quadros, F9. Venho aqui no editor gráfico e façam assim, ó. Seleciona aqui, Shift e arrasta para a esquerda sem descer o quadradinho, senão ele muda o valor. E esse aqui também, Shift, arrasta para a direita e pega o do meio, arrasta com Shift para a direita também, para ficar bem na vertical assim, ó. E aqui é a mesma coisa, tá? Que esse é o único momento que ele vai pegar o total ali, ó. Aqui vocês estão vendo que ele tem um impacto bem legal aqui. Feito isso, a gente está com os dois ativados. Agora sim, para a gente chegar na reta final, clica no gráfico, no editor gráfico para ele sair, tá?
A gente vai criar uma nova camada em cima dessas colors aqui mesmo, não tem problema. E ela vai se chamar Adjustment Layer, tá? Essa aqui. Ela vai... Eu vou dar um nome de CC, que é a correção de cor, né? Ela eu vou deixar Blue também. Deixa aqui, ó, Dark Green para combinar com as outras, tá? A gente vai colocar um CC Toner, que ele é nativo do After. Oh, caramba, CC Toner, tô boiando aqui. É Lumetri Color. A gente vai mexer na correção básica e os seguintes valores são esses aqui, ó. A gente vai colocar a temperatura em 42, esse tint deixar em 0 mesmo, o exposure menos 0,9, que é um valor bem exato do vídeo que eu usei, tá? O contraste 99, highlights em 60, shadows menos 87, whites em 13 e blacks em menos 150 aqui. E você vai ter o resultado daquele vídeo, tá? Com esse CC, a gente vai fazer diferente, a gente vai no início aqui, tá? Nesse momento, não é no momento em que acontece a explosão, a gente vai um frame antes, apertando o PGA para ele retroceder apenas um, Alt fecha com Shade, porque ele tem que fazer efeito só aqui. A gente vai duplicar com Ctrl D e vai pegar esse CC e arrastar ele aqui, ó, no exato momento em que termina o vídeo, tá? Com o Shift selecionado, porque ele vai pegar esse recorte, como a gente fez tudo certinho, então não tem problema. Então tá assim, ó, no início do vídeo, entra aqui o nosso raio, aqui vai estralar tudo, tá aqui, e aqui a finalização. Agora para dar aquele charme de cheguei e fui embora, a gente vai colocar um fade aqui, ó, tá? Botão direito, novo sólido, cor preta, vem para o início, aperta o page down uma vez só, para ele pular um frame, aperta T, marca opacidade em 100, aperta Shift page down para ele avançar 10 quadros, diminui para 0. E aqui, no momento em que minha mão some, eu vou marcar 100, vou apertar Shift page up para voltar 10 frames e eu colocar 0. E tá aí, pessoal, a gente finalizou o projeto que vocês viram aí nas redes sociais que eu postei recentemente, tá? Esse fade eu vou deixar ele escurinho também para ficar bem organizado. Eu vou dar um pré-render para vocês e em seguida vocês vão ver o resultado aqui do projeto, beleza? Ah, um detalhe importante que eu esqueci, eu vi que o Twitch não estava habilitado, tá? Bom, pessoal, acabei de ver aqui um defeito que eu imaginei que ia ter, só que eu acabei esquecendo porque achei que o Twitch estava ativado e não deu o defeito. Mas é o seguinte, para não acontecer isso aqui, ó, o Twitch ele faz isso mesmo, tá? Cria um novo sólido, ou melhor, para ficar bem interessante, seleciona todas as camadas que tem esse olhinho ativado, tá? Desde o flare até esse tracking aqui embaixo, botão direito, pré-compose, move todos os atributos e vou colocar aqui, vai, tudo junto, ok. Então aqui ele fez a pré-composição, tá? Então você tirou aquele bug de imagem que ficou aqui. Se caso você viu que tenha ficado, você vai aqui no tudo junto, aperta S e aumenta um pouquinho a escala dele, porque aí não tem, porque aqui realmente é o limite da nossa camada, então aqui ele é capaz de dar esses bugs mesmo, mas aqui não deu, então ó, tá tudo funcionando perfeitamente dentro de uma pré-comp, então não tem problema. Agora eu posso dar um play para vocês, eu vou deixar ele fazer aqui o pré-render, tá? Então é isso, ó, terminou de fazer o pré-render, eu vou dar um play para vocês verem o resultado. Eu ainda não vi o resultado, mas ele ficou parecido demais com... Tá aí, galera, finalizado aqui o nosso projeto. Eu quase me esquecendo, hein? A gente vai renderizar. Poxa, eu citei o programa no início do vídeo, a gente não vai renderizar? Como assim? Bom, galera, aqui a gente está trabalhando com o After, tá? Eu tô na aba do After ainda. Para a gente poder renderizar todo esse nosso projetinho aqui, primeiro eu vou colocar aqui em Full. Mil perdões porque eu esqueci de explicar isso no começo do vídeo, mas isso aqui é a qualidade que você vai trabalhar com o vídeo. Caso você tenha caso o seu computador tenha um pouco de dificuldade de renderizar, isso aqui na resolução Full, que seria a de renderização, a saída, né, que ele vai ficar a qualidade final, você simplesmente clica aqui, clica em alto para ele modificar para uma que ele automaticamente entende que ele consegue trabalhar.
ou você clica e escolhe alguma, trabalha um pouquinho mais rápido aí. Bom, de qualquer forma, eu vou selecionar, vocês vão deixar em full aqui, qualidade final, e arrasta um pouquinho para baixo aqui, deixar a resolução em full também, tá? Frame rate deixa sempre em automático, porque ele vai usar frame rate do seu vídeo nativo. Feito isso, dá um Ctrl S para salvar o projeto, selecionar todas as camadas aqui, Composition, adicionar para o Adobe Media Encoder, que ele vai abrir o outro programa que eu falei para vocês. Está acontecendo esse erro aqui que eu não sei resolver, mas por enquanto está funcionando, tá? Tudo beleza. Aqui é o Media Encoder, tá? Ele é específico mesmo para renderização aqui da Adobe. Então é bem legal isso, porque ele é bem focado nessa área específica. Claro que o Premiere tem o seu renderizador também, né? Mas o Media Encoder é legal para caso o programa que você estiver utilizando não tenha um renderizador próprio ou não tenha os codecs que ele tem. Umas variações bem interessantes. Bom, aqui é o seu projeto que ele vai abrir, tá? Às vezes pode demorar um pouquinho. Você primeiro vai clicar aqui no H264, caso não esteja, caso esteja outro, qualquer um outro para vocês aí. Vocês vão clicar ali, eu vou só esperar carregar esse Dynamic. O formato é em H264, tá? Sempre. Para uso, claro, YouTube, mídias sociais, consumo aí no próprio computador, etc. Preset, vocês vão clicar aqui embaixo, tá? Match Source, que ele vai fazer a leitura, vai deixar o vídeo exatamente como você trabalhou com ele. Só que vocês vão fazer algumas modificações. Desce um pouquinho, no Profile a gente vai desmarcar a caixinha e vai colocar em High, tá? Eu não vou mexer no Level, aumentar ele, porque se eu aumentar, a resolução dele não vai ser proporcional, ele não vai ficar no formato quadrado, então eu vou deixar no 4.1 mesmo, renderizar com profundidade máxima. Desce um pouco, deixa em VBR mesmo, aqui eu vou colocar em 15 e aqui embaixo eu vou colocar em 300. Feito isso, vocês vão clicar para renderizar com a qualidade máxima. Clica aqui agora no Output Name, que automaticamente ele vai te redirecionar para uma pasta. Eu acho que ele vai te redirecionar até para a pasta que você já estava com o vídeo aberto. Ele vai criar até uma nova, que se chama, por exemplo, o nome do que você tem como projeto, underline AME, tá? Adobe Media Encoder. Que você vai dar um nome, eu vou colocar assim, salvar. Aqui o tamanho estimado que ele tem, tá? Vou dar um OK. Se vocês tiverem aí placa de vídeo e tudo mais, aceleração CUDA, tá? E vou dar um play. Ele vai começar a renderizar com a qualidade muito boa para você postar em redes sociais, postar em qualquer tipo de plataforma aí. O resultado é esse. Espero que vocês tenham gostado muito desse tutorial. Eu realmente ia fazer ele mesmo sem os pedidos, mas eu agradeço muito aos que pediram, porque realmente demonstrou muito valor ao que eu fiz e isso é muito legal. A gente ver que o pessoal está gostando do nosso trabalho. Fiquei muito grato pelo comentário de vocês. Eu postei nas redes sociais, no YouTube, e eu tive um feedback bem positivo sobre isso, né? Mas tá aí o tutorial para vocês, eu espero que vocês tenham gostado muito. Se for possível, compartilhe com os amigos para dar esse conhecimento a eles, né? Compartilhar o conhecimento, assim como eu tô fazendo com vocês aqui. E qualquer coisa eu tô por aí publicando mais alguns dos meus estudos, mais algumas brincadeiras, um passatempo para vocês. E é isso aí, galera. Esse é o resultado do nosso trabalhinho aí. Tamo junto.